em espírito. Passando aqui hoje para mais uma mensagem aqui no canal, quero aqui agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal, os inscritos e as inscritas, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados por mim. Meus queridos, a mensagem de hoje é o grande erro da religião, ou seja, do sistema religioso. Sobre isso que vamos estudar. Vamos iniciar o estudo hoje no livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 1, 2 e 3, que é o contexto dos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos é lei. E essas leis Deus estava falando, Deus estava transmitindo a alguém. É sobre isso, sobre esse alguém ou sobre essas pessoas que nós vamos estudar. E essas leis, hoje, como estão elas? Estão valendo? Já foram cumpridas? É para os gentios? Era para os hebreus? Por que a religião não esclarece de uma vez por todas a respeito dessas leis? Sobre isso que vamos tratar agora aqui no canal. Peço você que assista a mensagem de início ao final para você ter uma certeza, para você, quando for ver na sua Bíblia, você saber que realmente você estava sendo enganado. Êxodo 20, no versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Com quem Deus falou essas palavras? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Há alguma Bíblia, um outro livro que fala que Deus tirou um brasileiro, que Deus tirou um italiano, que Deus tirou uma outra nação gentia da casa da servidão? Ou Deus estava falando com uma nação, segundo a Bíblia, uma nação que chama nação dos hebreus, das 12 tribos de Israel? Versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Aqui, a evidência é bem clara que Deus estava falando com os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que é o mesmo Jacó. Deus não estava falando aqui os 10 mandamentos para nenhum brasileiro, para nenhuma outra nação estrangeira de Israel. Continuando, em Levítico, capítulo 25, no versículo 1, disse mais o Senhor a Moisés no monte Sinai. Veja, Deus mandando Moisés falar com os hebreus, os filhos de Israel. No versículo 2, falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado ao Senhor. Veja que Deus manda Moisés falar com os filhos de Israel: quando entrar na terra que eu vos dou, guardará um sábado ao Senhor. Aqui no Brasil nós sabemos que tem uma seita brasileira, que guarda o sábado de 7 dias. Mas será que está guardando corretamente segundo a Bíblia? Versículo 3. 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os teus frutos. Versículo 4. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Veja que eles guardam aqui no Brasil, na seita brasileira que guarda o sábado, mas a Bíblia diz que não é só um sábado. A Bíblia diz que tem vários sábados. Eu peguei o sábado de ano, 7 anos. De cada 6 anos você guarda um ano. Quando vai completar o 7, é o 7º ano. É um sábado para ser descansado. Aqui no Brasil, a seita ela guarda 7 dias, do 7º dia, mas ela não guarda
a empresa, a fábrica, a farmácia, a loja deles não tem um ano fechado de descanso. A sua fazenda não tem um ano sabático de descanso. A sua lavoura também não tem. Uma vez que sabemos que a Bíblia diz que essas leis já foram cumpridas ou cumpridas na cruz, mas a religião ensina que tem que ser cumprida e faz do jeito errado, segundo a Bíblia, que não está certo guardar só o sábado de 7 dias, né? De sétimo dia, do sétimo dia, não tá correto. Porque não era para os brasileiros, não era para outras nações, era exclusivamente para as 12 tribos de Israel. Tiago, capítulo 2, versículo 10, Tiago, um conhecedor da lei, ele diz bem assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Então, se não está guardando todos os sábados, já não estou falando dos outros pontos das leis, já está tropeçando nos outros pontos, já está tornando culpados de toda a lei. É a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou interpretando. Entende? Vê na sua Bíblia. Anota aí os versículos, capítulos que eu estou estudando. Tiago disse, vou repetir no Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. A seita que guarda o sábado, eles falam, não, mas tem o sábado cerimonial, tem as leis morais, não tem nada a ver. Quando trata de leis de Deus com Israel, todas são leis. Eram 613 leis e todas tinham que funcionar, tinha que ser cumprida quando alguém cometesse alguma transgressão. Ele tinha que ser punido por isso. Em Mateus, capítulo 22, vamos ver aqui do versículo 34. Os fariseus, quando souberam que ele fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se todos. Veja, quando a seita farisaica, os fariseus, ficou sabendo que a seita dos saduceus ficou calado, porque Jesus, ele aqui é Jesus, fez eles ficar calados, eles não tinham resposta para responder o que Jesus estava questionando, eles calaram a boca. Mas os fariseus ficou sabendo, e eles reuniram os fariseus, a seita farisaica. No versículo 35, e um deles, doutor da lei, veja, um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou Jesus dizendo, versículo 36, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento na lei? Porque ele era doutor da lei, ele era fariseu, ele conhecia a lei, ele sabia que os saduceus não tinham mais argumento. Então ele, como doutor da lei, reuniu ali os fariseus e foi. E quando chegou, ele perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Veja o que Jesus respondeu. No versículo 37, respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Veja que Jesus quebrou ele no meio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eles iam entender que Jesus não tinha resposta para eles. E Jesus disse no versículo 38, este é o grande e o primeiro mandamento. Então, Jesus quebra eles no meio, porque eles conheciam a lei, eles porém não guardavam, mas eles questionavam quem descumpria. E eles aqui tinham Jesus de Nazaré, Jesus filho de Maria, como transgressores da lei. E por isso que eles questionavam tanto. Em Mateus 5, versículo 17, Jesus diz, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir,
mas vim cumprir. Então, meus queridos, Jesus era um cumpridor da lei. Jesus era um conhecedor da lei. E Jesus veio cumprir. Mas a religião, o sistema religioso, todo o sistema religioso, eles não respeitam, eles não entendem, ou eles não reconhecem Jesus como cumpridor da lei. Eles não entendem que a lei era para 12 tribos de Israel, porque quando eles eram escravos no Egito, eles não tinham lei. Quando eles foram libertados do Egito, era preciso leis para que eles iam para Canaã, e Canaã ia virar um país, se tornar um país. E país precisa ter leis para controlar a população, para controlar uma nação, para conduzir uma nação. Mas a religião não reconhece essas coisas. A religião não sabe que Jesus morreu na cruz para colocar fim nessas leis. Quando você frequenta um templo religioso, logo você começa a perceber que tudo lá dentro tem o dedo das leis. Ora, se essas leis foi cumprida, por quê? Por que resgatá-las de volta? João capítulo 18, versículo 28 em diante, está assim: depois conduziram Jesus à presença de Caifás para o petróleo. Era de manhã cedo e eles não entraram no petróleo para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Aqui Jesus estava preso, eles levaram Jesus até Caifás, mas eles precisavam de entrar no pretório, mas eles não entraram, porque se eles entrassem, estava chegando, aproximando o sábado, aproximando a Páscoa, eles não podiam comer a Páscoa. E ali, Jesus preso, no versículo 29, então Pilatos saiu a ter com eles quem com os judeus, e perguntou: que acusação trazei contra este homem? Eles perguntaram, os judeus, Pilatos perguntaram aos judeus: que acusação trazei contra Jesus? Versículo 30, responderam-lhe: se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Eles disseram: se Jesus não fosse malfeitor, não tinha entregado Jesus a Pilatos. Por que que eles não julgou ou condenou Jesus segundo as suas leis? Por que que no sábado, ou na sexta, estava aproximando o sábado, eles não condenou Jesus? Porque se eles fazem, eles estavam cometendo um crime segundo a lei. Eles não podiam fazer. Eles terceirizavam essa situação de condenação. Veja o versículo 31. E disse-lhes então Pilato: tomai-o, vos julgai segundo a vossa lei. Pilatos disse a eles: tome Jesus, julga segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus: a nós não nos é lícito tirar a vida de ninguém. Veja, eles não era lícito tirar a vida de Jesus, mas eles podiam terceirizar, que outra lei podia condenar, julgar, condenar e matar Jesus. Então, na lei de Roma, que Pilatos era romano, Pilatos não achou culpa em Jesus. Mas eles entenderam que Jesus era culpado. Jesus tinha uma culpa, segundo a lei deles, que é a lei que é guardada aí na sua igreja, que é essa lei que é guardada nas igrejas do sistema religioso. Versículo 32, isso foi para que se cumprisse a palavra que disseram Jesus, significando de que a morte havia de morrer. Então não era por acaso, estava tudo escrito na lei, ou nas leis. O que eles estavam fazendo, ou terceirizando para Pilatos, condenar, julgar, condenar e matar Jesus, segundo eles estava na lei, mas eles não podiam fazer, porque estava chegando a Páscoa. Em Mateus 26, no versículo 62, levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada respondes?
que é que estes depõem contra ti? Jesus permaneceu calado e Pilatos levanta e pergunta, nada responde? O que eles estão depondo contra ti? 63, versículo 63. Jesus, porém, guardava em silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Veja que eles não tinham Jesus como Cristo, Filho de Deus. E eles estavam querendo saber quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era um profeta, eles tinham Jesus como profeta, mas eles não tinham Jesus como Filho de Deus. Assim é o sistema religioso. Porque se o sistema religioso tivesse Jesus de Nazaré como Filho de Deus, eles entendiam que Jesus tinha cumprido as leis. Eles não estavam ensinando ninguém a cumprir as leis, porque eles entendiam que Jesus de Nazaré veio e cumpriu as leis. A mesma situação do sistema religioso da época. Versículo 64 de Mateus 26. Respondeu-lhe Jesus, é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Veja que Jesus diz, maravilhoso as mensagens de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é como disseste, contudo vos que digo, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Veja a reação deles, 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Veja que eles não tinham Jesus de Nazaré como Filho de Deus. E quando Jesus disse, em breve vereis o Filho de Deus vir no poder, eles dizem, blasfemou. Blasfemou. Então eles conheciam e entendiam, porque a blasfêmia também era um crime. Era um crime contra a lei. E aqui no versículo 66 dá a entender que ele, o sumo sacerdote, vira para o povo. Veja o que ele diz no versículo 66. Que vos parece? É uma pergunta. Respondeu eles quem o povo é réu de morte. E aí ele vira para o povo e diz, o que vos parece? E o povo responde. Eles respondem, é réu de morte, falando que Jesus era réu de morte. Meus queridos, nada é por acaso. Tudo o que aconteceu com Jesus de Nazaré estava na lei, estava nos profetas, estava nos salmos. Mas a religião não entende, eles falam Jesus de Nazaré, eles têm Jesus de Nazaré como Filho de Deus, mas eles não reconhecem que Jesus de Nazaré foi aquele cumpridor da lei. Eles não reconhecem isso. E aqui quando eles dizem que Jesus blasfemou, é baseado em Levítico 24, versículo 16, que está escrito, e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Ou seja, será morto. Toda a congregação certamente apredejará todo o estrangeiro com o natural que blasfemar o nome do Senhor será morto. Veja que na lei, tanto o natural como o estrangeiro, esse crime de blasfêmia, como eles condenaram Jesus, era um crime sem fiança. Até o estrangeiro que não tinha lei, se eles entendessem que estava blasfemando, como eles dizem que Jesus blasfemou ao dizer que em breve verei no poder, e por isso eles condenaram Jesus, tanto o estrangeiro como o natural da terra tinha que ser morto apredejado, assim como eles quiseram condenar Jesus. Em Lucas 24, para terminar, versículo 44, depois lhes disse Jesus, são estas essas palavras
que vos falei. Estando ainda convosco, o que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito nas leis de Moisés e nos profetas e nos salmos. Veja que Jesus aqui, depois que morreu, ressuscitou, ele vai para Galiléia e já tinha falado com os discípulos, combinado para encontrar na Galiléia. E ali Jesus fala para eles essas palavras. Depois disso, são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava, Jesus lembrando deles, que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Veja que nada aconteceu por acaso. Tudo que aconteceu com Jesus de Nazaré era para cumprir. E Jesus aqui afirma aos discípulos, já tinha falado com vocês, e que importasse que cumprisse. E se Jesus disse que cumpriu, é porque cumpriu as leis. A religião diz que não cumpriu. Mas Jesus afirma em Lucas 24, versículo 44 em diante, que o que importava era o que ele tinha dito para os discípulos quando ele estava vivo no seu corpo de carne. O que importava era que cumprisse. E aqui ele está confirmando que cumpriu. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Veja que até aí os discípulos de Jesus não entendiam as Escrituras, não compreendiam. A partir daqui eles abriram o entendimento para compreender as Escrituras. E eles entenderam que aconteceu, cumpriu o que havia sido profetizado, o que os profetas tinham falado, as Escrituras tinham ensinado. Então aqui eles entenderam, abriu a visão deles. Mas a visão das pessoas que estão aí aprisionadas no sistema religioso não se abre para a graça, para compreender o cumprimento de todas essas leis. Saber que quando está ensinando lá na igreja alguma coisa da lei que as igrejas usam mais, os versículos que dá o dízimo, que pede dinheiro, eles usam muito isso daí. Aí quando a pessoa escuta isso sentado num banco de um templo religioso, ela fala, não, essas leis já não existem mais. Deus ainda vai abrir os olhos espirituais das pessoas que está nesses lugares, para entender como esses discípulos de Jesus entenderam só após a morte e a ressurreição de Jesus, que Jesus disse que cumpriu. E eles aí dizem que ainda não cumpriu. A igreja do 7º dia guarda só um sábado, 7 dias, mas não guarda os anos sabáticos. Então, meus queridos, é uma grande falta de informação desse sistema religioso em si, que atrapalha espiritualmente as pessoas. Versículo 46, e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressurgisse dentre os mortos. Veja aí, estava escrito que o Cristo padecesse. Jesus disse que cumpriu tudo sobre a lei, sobre os profetas, sobre as profecias, e o que importasse era que cumprisse. Por que o sistema religioso fala que não cumpriu? Por que eles falam Jesus de Nazaré, eles têm Jesus de Nazaré, mas eles não entendem que esse sacrifício de Jesus na cruz era o cumprimento das leis? Esse é o grande erro do sistema religioso. É não entender e não compreender e não ensinar o que está na Bíblia. Levar, conduzir as pessoas ao erro para tirar vantagem financeiramente falando em cima das pessoas. A Bíblia não bate com os ensinamentos religiosos. Não tem como se fazer uma comparação. Eles usam a Bíblia, mas em benefício próprio, para que alimente os seus egos, para que alguém financeiramente o sustente e leve vantagem em cima das pessoas. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Agradeça a Deus
por mais essa mensagem. Agradeça a Deus por você estar aí no meu canal, por você assistir meus vídeos, comentar. E peça a Ele que cada dia melhora o seu entendimento, a sua maneira de pensar com relação ao cumprimento das Escrituras, o cumprimento das leis, porque já foi cumprida. Quando você pega essas informações bíblicas, que você pega a história de Israel, as leis foram cumpridas ali na cruz por Jesus. E o sistema religioso da época foi destruído no ano 70, com a volta de Jesus para destruir Israel, destruir aquele templo que os discípulos em Mateus 24 mostram para Jesus. E Jesus disse que não fica pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70 da era de Cristo, isso aconteceu. Não tem como nós não aceitar, porque todas as mensagens apontam para essa época. Se você pegar as informações dos historiadores, as evidências bíblicas, você vai ver que bate tudo certinho, mas que foi escondido de você. O grande erro da religião são a falta de formação. Conduz as pessoas ao erro. Graça e paz. Até um próximo vídeo.